Perceba que na nossa disciplina nós saímos desde povoamento da América, discutindo as teorias que visam explicar como que esse povoamento ocorreu e agora chegamos em América na contemporaneidade. É por isso que em diversos momentos eu enfatizei o quanto é importante, o quanto é necessário, na verdade, que você busque outras leituras a partir daquilo que é discutido aqui na nossa teleaula. Então, busque as referências que são utilizadas aqui enquanto fragmentos apresentados, enquanto temáticas apresentadas, os livros que são referenciados aqui para aprofundar o seu conhecimento sobre este lugar, nesse espaço de tempo que nós estamos analisando, que é um lugar muito vasto. Nós trabalhamos com a América como um todo, passando por questões de América Latina, por questão de América Anglo-Saxônica. Vemos, às vezes, conteúdos mais específicos, às vezes de conteúdo mais geral, e saindo novamente desde povoamento até o nosso tempo presente. Então, de fato, é uma complexidade muito grande, que não dá para a gente abarcar em tudo aquilo que significa, em tudo aquilo que é importante que você saiba. Então, nós pontuamos aqui, nós te orientamos por onde caminhar, e é importante que você aprofunde ainda mais isso que é aqui debatido. Ok? Vamos então para a tela, por favor. Nós temos aqui a contextualização dessa aula. Perceba que essa imagem já chama atenção aí de lado, né? Uma imagem que tem uma quebra no meio, e note que essa quebra, ela nem é uma quebra assim homogênea, ela é marcada ali por ranhuras, né? Então ela não é certinha, ela está toda quebrada e tudo mais. De um lado, nós temos aqui uma parcela, uma parte, né, da bandeira dos Estados Unidos, e do outro lado, nós temos uma parte da bandeira da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Significa o quê? Que no começo da nossa aula, e na verdade durante toda a aula, nós teremos a questão da Guerra Fria como pano de fundo. Por quê? Porque nós vamos começar a discussão a partir da década de 1950 hoje. Então, o que é isso? No pós-Segunda Guerra Mundial, pensando nessa complexidade que é o continente americano, o que marcou esse período. Então, falaremos, por exemplo, da questão dos direitos, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, falaremos sobre manifestações, protestos em lugares específicos da América Latina, falaremos sobre questões diversas. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, nós temos então Revolução Cubana, que é uma das nossas temáticas, justamente a revolução que acontece durante a Guerra Fria, e nós temos também, como acabei de mencionar, a luta pelos direitos civis, e encerrando já mais para o fim da nossa teleaula, uma discussão sobre as ditaduras civis militares. Preste muita atenção nesta expressão. Por quê? Se você pegar livro didático, por exemplo, que tenha um pouco mais de produzido há um tempo maior, há uns anos, você vai notar que antes se falava em ditadura militar no Brasil, ditadura militar na América. Agora não. Agora se fala em ditadura civil-militar. Por quê? Porque apesar de ter uma participação massiva dos militares na ditadura, o que é algo óbvio, houve também uma participação muito significativa de civis, ou seja, de pessoas que não compunham nenhuma das forças armadas. Eu estou falando principalmente de pessoas ligadas a algumas posições de poder, das grandes mídias que participaram também dos golpes que marcaram o início das ditaduras civis militares na América como um todo. Note então que o nosso cenário, nosso pano de fundo é o período de Guerra Fria, ou seja, o momento em que se tem esse mundo bipolar, esse mundo polarizado. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, desse bloco capitalista, e do outro lado, a União Soviética e seus aliados, defensores de um outro regime de organização, que é o socialismo. Fechamos esse bloco.
Como disse, nós vamos começar a discussão a partir da década de 1950, pensando o que marcou a América como um todo a partir ali da segunda metade do século XX. Note que nós temos menção à Guerra Fria e aos autoritarismos aqui no continente americano. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, todos os momentos de ditaduras civis militares que nós falaremos aqui agora ocorreram durante o período de Guerra Fria. Então, esse mundo polarizado, essa disputa entre capitalismo de um lado e socialismo do outro, é marcante em qualquer golpe que deu início à ditadura civil-militar, em qualquer momento de governo ditatorial e também em qualquer momento em que se teve luta pela conquista de direitos civis, como o que aconteceu nos Estados Unidos nesse período, mas não somente nos Estados Unidos. Vamos para a tela, por favor. Nós temos então aqui, a partir dos anos 50, a intensificação das intervenções por parte dos Estados Unidos. Onde isso, né? Estou falando do continente americano como um todo. De que tipo de intervenção que eu estou dizendo? Por exemplo, na Guatemala, ali por volta dos anos 1950, mais ou menos metade das terras agricultáveis, ou seja, as terras boas para a prática agrícola, eram controladas por empresas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que boa parte dos portos, das estradas e das ferrovias também eram controladas pelos Estados Unidos. Perceba então que há uma presença massiva, uma atuação direta dos Estados Unidos em nações americanas. O anticomunismo e a reafirmação dos valores americanos. O que seria, né, esses valores? O que é isso? É basicamente a liberdade individual, a possibilidade de livre concorrência e também é a moral cristã que é presente. E aí é importante você pensar o seguinte: tá, mas essa questão de liberdade de comércio, principalmente de liberdade individual, sempre esteve presente nos Estados Unidos. Desde quando houve a formação da nação Estados Unidos e a constituição a criação da Constituição dos Estados Unidos. Sim, isso é verdade. Mas acontece que aqui, em meados de 1950, se tem uma ideia de que tudo aquilo que minimamente fosse entendido como algo que questionasse essa concepção de liberdade individual, de livre concorrência, ou que questionasse essa moral cristã que é tão presente nesse momento, era automaticamente taxado como comunismo. Pense então, o que nós temos, já falei isso várias vezes, é o contexto de Guerra Fria, esse momento em que o mundo está dividido entre os Estados Unidos e seus aliados, que eram defensores do regime capitalista, de um lado, e a União Soviética e seus aliados, de outro lado, sendo defensores do regime socialista. O que acontece nos Estados Unidos é que qualquer tipo de crítica ao modo como se pensava esse capitalismo era taxado de comunismo. Então se usa o termo comunismo para qualquer coisa, inclusive para coisas que não são características do comunismo. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos, então, é esse período que recebe, inclusive, um nome, por conta daquele que foi o seu idealizador, inclusive, que é o macartismo, que trata das supostas traições à pátria. Veja, essa palavra traição é bastante forte, por sinal, né? Mas essa concepção se taxa tudo aquilo que questionava isso que era entendido como um modo de vida americano como algo que automaticamente estava ligado ao comunismo. Perceba então que é polarizado mesmo. Por quê? Porque se entende que ou é isso ou é aquilo. Não tem meio termo. Não tem espaço para questionamento, não tem espaço para você falar, mas isso não, já era taxado como comunista. Eu trouxe 2 exemplos, vamos para a tela, por favor. O primeiro deles aqui é um cartaz produzido no ano de 1955, em que nós temos o que é chamado nesse cartaz como o trio maldito. Perceba então que são 3 dessas bolas, como aquelas bolas de ferro que se prendia, desenho animado, né? Muito recorrente esse uso, no pé de prisioneiros, né? Então,
a vacina para pólio, a água com flúor e também essa questão da saúde mental, sendo entendido como aquilo que é a entrada, os comunistas infiltrados na América. Perceba que essas três bolas estão ligadas entre si e quem carrega essas bolas é justamente uma caveira. Então é o mal que traz isso aí. Então, se é contrário a essa vacina contra polo, se é contrário a essa água com flúor, se é contrário a essa questão de saúde mental, como se essas instâncias, mas não somente elas, fossem modos de os comunistas estarem invadindo os Estados Unidos, trazendo o mal representado ali pela caveira. Do lado, nós temos uma imagem dizendo, isso é o amanhã. Então, a América sob o comunismo. Perceba que ali nós temos fogo, né? O fogo, a destruição, queimando a bandeira dos Estados Unidos. Perceba o uso do símbolo da bandeira, que é sempre um dos maiores símbolos de uma nação, né? A morte presente, né? Então, ali, uma pessoa enforcando a outra, as pessoas brigando entre si, a bandeira queimando, ou seja, é o caos. É o puro caos acontecendo, nesse momento que tem como norte a questão da Guerra Fria e que se tem nos Estados Unidos um apego muito grande a isso que era entendido como a base do país, como esse modo de vida americano, que não abria espaço para nenhum tipo de questionamento, para nenhum tipo de especulação ou de visões que fosse entendida como diferente, ok? Vamos lá para a tela, por favor. Também nos anos 50, para a gente ter ali uma introdução sobre do que se trata essa nossa aula, nós temos a Revolução Cubana. Revolução que ocorre no ano de 1959, mas que começa enquanto movimentação em Cuba no início dos anos 50. Aqui eu trouxe o fragmento do discurso do Fidel Castro quando do seu julgamento no ano de 1953. Veja só comigo. Cuba poderia abrigar perfeitamente uma população 3 vezes maior. Não há, assim, razão para que exista miséria entre seus atuais habitantes. Os mercados deveriam estar abarrotados de produtos. As despensas das casas deveriam estar cheias. Todos os braços poderiam produzir laboriosamente, ou seja, poderiam estar trabalhando, né? Não, isso não é inconcebível. O inconcebível, ou seja, o que está errado, é que existam homens que se deitem com fome, enquanto se deixa 1 polegada de terra sem semear. O inconcebível é que existam crianças que morram sem assistência médica. O inconcebível é que 30% de nossos camponeses não saibam assinar o próprio nome, ou seja, são analfabetos, e que 99% não saiba a história de Cuba. Perceba então que esse tema, esse recorte temporal, que é o da nossa aula, ele é muito interessante, ele é bem legal de ser estudado e ele é bastante complexo. Por quê? Porque ele precisa ser pensado de modo interrelacionado. Não dá para eu pensar a Guerra Fria como um negócio distante e aqui acontece a Revolução Cubana e ali acontece a questão dessa ameaça àquilo que era entendido como ameaça comunista nos Estados Unidos, como se fossem coisas soltas. Na verdade, elas têm total ligação entre si e é isso que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho. Fechamos esse bloco. O caso cubano. A Revolução Cubana já foi tema e segue sendo e será sendo e continuará sendo tema de inúmeros estudos, de pesquisas, de dissertações de mestrado, teses de doutorado e há inúmeros modos de se pensar sobre este acontecimento. Importante que se entenda o contexto em que ele ocorreu. Então, não foi do nada. Não foi eis que um belo dia, meia dúzia de pessoas se reuniram e tomaram o poder. Primeiro, porque não era meia dúzia. Segundo, porque foi um processo longo. Terceiro, porque tem um contexto muito específico. Vamos para a tela então, por favor. Havia em Cuba, no início dos anos 50, uma ditadura sob o comando de Fulgêncio Batista.
Batista, que governou Cuba entre os anos de 52 e 59. Cuba, nesse contexto, era uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. E lembre-se, por exemplo, que no discurso, o fragmento do discurso do Fidel, ele pontua as crianças que mal sabem a história de Cuba, ou seja, a atuação, a presença, o poderio dos Estados Unidos na ilha cubana era evidente, era marcante, era gritante. Aconteceu durante a ditadura do Fulgêncio Batista um aumento muito significativo da desigualdade social. Foi nesse contexto que o Fidel Castro, junto com um primeiro grupo de pessoas, tentou articular um modo para retirar o Fulgêncio Batista do poder. Mas essa primeira articulação não obteve sucesso. Vamos então para a tela, por favor. O que ocorreu foi o seguinte: o início das movimentações. No ano de 1953, sob a liderança do Fidel Castro, esse grupo invadiu, atacou um cartel com o objetivo de tomar o poder, de retirar então o ditador Fulgêncio Batista do poder. Mas essa iniciativa deu errado. Esse grupo ali, boa parte dele foi preso e foi exilado. O Fidel Castro, por exemplo, foi enviado para o México. É no México, inclusive, que o Fidel vai se reunir com outras pessoas, dentre elas o próprio Che Guevara. E ali eles começam a articular um modo para, de fato, tomar o poder. Aqui nós temos, então, a menção ao início das guerrilhas. O que eram essas guerrilhas, né? É importante frisar que essas guerrilhas foram, pouco a pouco, ganhando o apoio da população de Cuba. E eram guerrilhas, no seu sentido militar da palavra mesmo. Pessoas comuns que não tinham, na maioria das vezes, nenhum tipo de trato, de treinamento com o manuseio de armas, mas que foram aprendendo dentro dessas guerrilhas e também voltado a um processo de alfabetização das pessoas que compunham esta guerrilha. É importante frisar que o movimento da Revolução Cubana teve desde sempre um pé muito forte na questão de acabar, de erradicar com o analfabetismo em Cuba. Significa que eu estou dizendo aqui que a Revolução Cubana foi somente um processo maravilhoso, que não teve nenhum tipo de problema? Não, não é isso. Estou dizendo que houve um grande apoio por parte da população de Cuba. Essa guerrilha foi gradativamente tendo uma adesão cada vez maior, ganhando cada vez mais força, até que, em 59, com o apoio da maioria da população de Cuba, de fato, esse grupo, liderado pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, tomaram o poder. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos, então, é, em 59, a tomada do poder em Cuba. E o Batista, inclusive, que foge de Cuba, então ele nem fica ali para receber a punição devida naquele momento. E Cuba, inicialmente, assume uma política de não alinhamento. Pense comigo. Eu estou falando de um momento da história em que os Estados Unidos disputavam para conquistar aliados ao seu bloco, ou seja, ao capitalismo. E a União Soviética disputava para conseguir aliados ao seu bloco, ou seja, socialistas. Cuba, por meio de um movimento popular, acaba com uma ditadura do Batista e assume uma política de não alinhamento. O que significa isso? Não adesão nem a um nem a outro. Então, Cuba assume uma posição inicial de neutralidade em relação a esse bloco capitalista e ao bloco socialista. Contudo, nós temos sempre que pensar em onde fica Cuba. Cuba é do ladinho dos Estados Unidos, né? Então, no meio desse contexto de Guerra Fria, uma ilha bem no meião da América, com uma política de não alinhamento, é óbvio que não foi bem visto pelos Estados Unidos, porque é muito perto, né? Vai que isso consegue algum tipo de adesão, que dá início a movimentos desse tipo em outros países da América. Então, os Estados Unidos agiram. Vamos para a tela, por favor. De que modo eles agiram? Criando o que existe até hoje, que é o embargo econômico. E a partir desse embargo econômico é que se tem Cuba aderindo ao socialismo. Perceba então, isso é de extrema importância. Por quê? Porque é comum o erro de a Revolução de Cuba de 1959 era uma revolução socialista. Não.
A princípio, a Revolução Cubana adotou uma política de não alinhamento nem a Estados Unidos, nem à União Soviética. Foi por conta da atuação dos Estados Unidos, boicotando Cuba, isolando a ilha de Cuba, que se teve Cuba entrando para esse bloco socialista, virando ali aliada da União Soviética. Vamos para a tela, por favor. Essa imagem aqui do Che Guevara, inclusive, é uma das imagens mais reproduzidas na história, né? E também isso é bem simbólico, né? Vamos aqui, então, ver esse trecho, esse fragmento. Cuba é internacionalmente reconhecida por seus êxitos no campo da educação e da saúde, com um serviço social que supera o da maior parte dos países em desenvolvimento e, em certos setores, comparável ao dos países desenvolvidos. Desde a Revolução Cubana de 59, do estabelecimento de um governo comunista de partido único, o país criou um sistema de serviços sociais que garante o acesso universal à educação e à saúde, proporcionado pelo Estado. Esse modelo permitiu que Cuba alcançasse uma alfabetização universal, erradicação de certas enfermidades, acesso geral à água potável e à salubridade pública de base, uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas da região e uma das maiores expectativas de vida. Pense, por exemplo, que durante essa corrida para se produzir a vacina contra o coronavírus, Cuba foi um dos primeiros a conseguir desenvolver uma vacina nacional. Então, isso dá para a gente entender um pouco do avanço do campo médico e do campo da saúde que existe nesse país. Pense também quando nós temos, por exemplo, competições tipo Olimpíada e o poderio que Cuba é, apesar de, quando nós pegamos para entender ali o PIB de Cuba, ele é bem baixo quando comparado a um país como o Brasil. Cuba é bem pequenininho, né? Inclusive depois do fim da União Soviética, todo esse término do financiamento por parte dos soviéticos que ocasionou uma quebra mesmo na ilha cubana. Ainda assim, índices de alfabetização elevados, índice de acesso à saúde muito elevados. Significa que Cuba é o paraíso na Terra? Óbvio que não, porque se tem um partido único, se tem toda a questão de não oposição, se tem toda a questão de censura em algumas situações. Fechamos esse bloco. Nesse mesmo período, ou seja, também na década de 50, há uma série de movimentos que foram marcantes pela luta pelos direitos civis. Lembre-se, por exemplo, de uma discussão que nós já fizemos, em que eu mostrei para você fotos de bebedouros com a plaquinha brancos e negros, ou seja, bebedouro de uso exclusivo da população branca nos Estados Unidos e o outro que era bem mais de qualquer jeito, sem uma limpeza devida, para ser usado pela população não branca. Mostrei também placas de estabelecimentos comerciais que impediam a entrada de mexicanos, de cachorros e de negros. Então se percebe uma questão de preconceito na sua raiz, o preconceito mesmo no seu sentido mais evidente, mais marcante. Na década de 50, se começa a ter uma articulação do movimento negro muito grande e que faz com que conquistas de direitos ocorram. Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos uma imagem que tem a Rosa Parks e também o Luther King. Então, dois dos marcos da luta pelos direitos civis dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Aqui também menção ao Malcolm X, que hoje nós não vamos trabalhar, mas muito importante que você saiba também a importância dele. Faremos menção daqui a pouquinho a ele mais diretamente, mas agora trabalharemos mais com Rosa Parks e com Luther King. Por quê? A Rosa Parks, no ano de 1955, estava em um ônibus na região ali do Alabama, e ela, uma mulher negra, voltando para casa num ônibus, uma pessoa branca entrou nesse ônibus e pela lei, preste atenção nisso, pela lei, ela deveria se levantar e ceder o seu lugar a esta pessoa branca que estava adentrando no ônibus. Acontece que Rosa Parks se recusou a fazer isso. Por conta dessa recusa, ela foi presa.
Note, a lei determinava que ela deveria ceder o seu lugar a qualquer branco que adentrasse neste ônibus. Ela infringiu a lei e, portanto, ela foi presa. Quando ela estava presa, teve início uma série de manifestações lideradas pelo, na época, pastor já Martin Luther King. Uma série de manifestações pacíficas contrárias a essa segregação racial que eram tão marcantes nos Estados Unidos e é até hoje. Vamos para a tela, por favor. Aqui eu trouxe então um fragmento de um discurso, do clássico discurso do Luther King, que data de 1964, quando ele disse, né, eu tenho um sonho. Então veja só, 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação dos escravos. Mas, 100 anos mais tarde, ou seja, hoje, o negro ainda não está livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. Seguindo aqui, não haverá descanso nem tranquilidade na América até que o negro receba seus direitos de cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar as fundações da nossa nação até raiar o dia iluminado da justiça. É importante frisar que era comum o uso do exército para barrar protestos da comunidade negra, do movimento negro mesmo. E importante frisar também que parte do discurso dos Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, era que eles eram a terra da liberdade, a terra da oportunidade. Contudo, como nós estamos vendo aqui, por meio do que ocorreu com a Rosa Parks, mas a Rosa Parks é uma pessoa. Não é que o problema foi pontual. É uma questão social, uma questão geral. Então, a segregação era institucionalizada, era legalizada. Então, a terra que se dizia terra da liberdade não era, de fato, a terra da liberdade. E é nesse sentido que o Luther King pontua de modo tão histórico em seu discurso de não é a terra da liberdade, mas nós não vamos parar de agir até que se tenha, de fato, o fim dessa segregação. Vamos para a tela, por favor. Eu trouxe aqui duas imagens que datam do ano de 1968. Nós temos essas duas imagens do mesmo ano, a cidade é a Cidade do México. O que aconteceu ali na Cidade do México em 68? A Olimpíada. Okay? A primeira imagem diz respeito a um massacre que aconteceu na praça que é chamada como Praça das Três Culturas. Recebe esse nome porque existe uma placa ali, bem grande por sinal, dizendo que ali é simbólico que a presença do indígena, do europeu e dessa mestiçagem, resultado da união entre o mestiço e entre o indígena e o europeu. O que aconteceu? Pessoas, principalmente estudantes no México, que estavam protestando pela democracia e contrários, inclusive, ao fato de a Olimpíada ser realizada nesse país, no contexto em que, na situação em que o México estava naquele contexto. O que ocorreu? Note pelo tanque presente aqui no meio da rua, a atuação veemente do exército que matou centenas de estudantes nessa praça. É um dos eventos mais violentos da história recente do México e depois, em 71, inclusive, teve novamente uma outra situação como essa. Eu indico aqui que vocês assistam um filme que inclusive ganhou o Oscar chamado Roma, que é o nome de um bairro, de um dos tradicionais bairros da Cidade do México, que tem como pano de fundo esse contexto de conflito mesmo entre as manifestações e atuação por parte das Forças Armadas no México. A imagem do lado é a entrega de medalhas para os atletas do atletismo na Olimpíada de 68, em que nós temos
aqui o primeiro colocado e o terceiro colocado, ambos dos Estados Unidos, fazendo a saudação dos Panteras Negras. Justamente esse grupo liderado pelo Malcolm X. Como eu disse, não vai ser o nosso foco aqui, mas nós teríamos essa menção a ele. A importância, então, de 2 negros medalhistas olímpicos fazerem essa referência que todo mundo entendeu no seu contexto. E principalmente focar o seguinte, esses 2 atletas foram reprimidos. Eles sofreram represálias, tanto do Comitê Olímpico Internacional, como também pela imprensa, principalmente a imprensa dos Estados Unidos. Então perceba que é um racismo que é estrutural e institucionalizado. É um racismo que marca a história dos Estados Unidos enquanto lei até a década de 60 e depois da década de 60 e os direitos civis da população afrodescendente continuam existindo, como nós falamos diversas vezes nas nossas aulas. Fechamos esse bloco. Já que estamos falando sobre golpes, sobre ditaduras, sobre democracia, que é o contrário da ditadura, vamos então para a tela ver essa SP. Vamos lá, apresentando a SP. Imagine que um estudante lhe aborde com a entrevista concedida pela blogueira cubana para o Le Monde, jornal francês. Ele lê trechos do longo diálogo, vê o embate sobre o regime cubano e lhe pergunta: quem está falando a verdade? O que é efetivamente o socialismo cubano? Cuba é uma ditadura? Perceba, agora principalmente, nos últimos anos, na verdade, questões como essa têm ficado mais presentes, mais recorrentes em sala de aula. A nossa função enquanto professores, e principalmente enquanto professores de história, é fazer com que nosso aluno entenda o que é esse conceito, essa ideia de socialismo e que contexto isso aconteceu, para que ele possa refletir sobre isso, ao invés de somente reproduzir aquilo que ele ouve, né, em qualquer lugar, que muitas vezes, a maioria das vezes, está errado, inclusive. Vamos para a tela, por favor. Então, problematizando, pensando qual é o contexto? Então, por exemplo, a Revolução Cubana, que acontece lá no ano de 59, no momento em que nós tínhamos a Guerra Fria, ou seja, esse mundo bipolar, em que nós tínhamos Estados Unidos liderando o bloco capitalista de um lado, contra a União Soviética, liderando o bloco socialista do outro. É importante frisar, como vimos também, que a Revolução Cubana, inicialmente, acata uma política de não alinhamento. Depois, devido ao embargo econômico realizado pelos Estados Unidos, é que Cuba adere ao socialismo soviético. Mais importante ainda é destacar o que é esse socialismo. Por quê? Porque hoje a gente tromba com essa palavra, socialismo ou comunismo, como se eles fossem iguais, não são, mas a gente tromba com essa palavra em qualquer lugar. Então, no supermercado, na internet, na televisão, qualquer lugar se fala em socialismo, taxando coisas de socialismo. Por exemplo, falando que o Brasil teve uma ditadura socialista ou algo nesse sentido. Enquanto professores, nós não podemos permitir que o nosso aluno acredite que o Brasil viveu em algum momento sob uma ditadura socialista. Por quê? Porque o socialismo nunca existiu no Brasil. Ele nunca chegou nem perto de acontecer. Então é importante que a gente faça esse nosso aluno entender que, no contexto em que aconteceu a Revolução Cubana, havia esse conflito que é chamado Guerra Fria, e neste momento havia essa polarização do mundo entre capitalistas e socialistas. Contudo, se eu hoje, 2022, pegar e utilizar o termo socialista para qualquer coisa, eu vou estar muito errado. Porque eu estou pegando um conceito que não é de agora e aplicando a uma realidade que não existe mais. Por quê? Porque a União Soviética acabou lá em 1990. Então, historicamente falando, 30 e poucos anos é pouca coisa? É, mas acabou. Acabou. Então não existe mais um bloco socialista. Existe uma ou outra situação de socialismo no mundo que está muito longe do nosso contexto. Então eu tenho que ensinar esse meu aluno que o socialismo naquele contexto tem tudo a ver, por quê? Porque havia essa Guerra Fria.
E a Guerra Fria não existe mais. A União Soviética acabou em 1990. A queda do Muro de Berlim, que é o marco simbólico de fim da Guerra Fria, data de 1989. Então, eu não posso cometer esse anacronismo. Eu não posso simplesmente taxar coisas como socialista, porque eu tirei isso da minha cabeça, ok? Vamos lá para a tela, por favor. Então, resolvendo essa SP. Explicar essa polarização, explicar o que é o capitalismo e o socialismo e, principalmente, focar nisso aqui. Por quê? Porque eu não posso pegar esse conceito que estava correto de ser utilizado na segunda metade do século XX, até ali 1990, e aplicar hoje como se encaixasse. Porque não encaixa. Porque não existe mais um mundo polarizado. Porque não existe mais um bloco capitalista e um bloco socialista. Porque isso acabou junto com o fim da União Soviética. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a tela ver a nossa interação, então? Vamos lá? De que modo a polarização tão marcante durante a Guerra Fria se faz presente e é utilizada como argumento para eventos políticos e sociais nos dias de hoje? Olha que pergunta mais pertinente. Pense um pouquinho sobre isso. É bem comum hoje aqui no Brasil nós vermos discursos que têm uma questão social serem taxados como socialistas.
Apesar dos nomes parecerem, não é a mesma coisa. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o fato de o Brasil ter voltado para o mapa da fome, algo que a duras penas o país tinha saído uns anos atrás, o Brasil retornou agora. Dizer isso é comum ser taxado como socialista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dizer isso significa uma leitura, uma interpretação de acordo com dados que comprovam que a população miserável no Brasil hoje é maior do que há alguns anos. E isso tem a ver com questões sociais, que não tem a ver com socialismo. Então, e também reitero isso é muito importante. Nós, enquanto professores de história, não podemos deixar com que nosso aluno tenha uma compreensão errada sobre nossa história, ao acreditar, por exemplo, que o Brasil viveu em algum momento sob um regime socialista, porque isso nunca aconteceu em nenhum momento da nossa história, ok? Fechamos esse bloco. Resistências no plural mesmo. Nós falaremos agora um pouco sobre a teologia da libertação, que talvez você já tenha ouvido falar ou tenha lido algo a respeito. No Brasil existe um grande teórico que fez parte da teologia da libertação, que é o Leonardo Boff. E falaremos também um pouco sobre a atuação das mães da Praça de Maio. Vamos para a tela então, por favor. Começando aqui com a teologia da libertação. Já que acabei de falar do Boff, nós temos aqui uma foto dele. O que foi nessa teologia da libertação? É um movimento que é da Igreja Católica, que questionou a situação política e econômica da América Latina na segunda metade do século XX. E note, ele é da Igreja Católica, mas quando eu falo não é a instituição Igreja Católica, é de algumas pessoas que integravam o clero desta igreja. Inclusive porque a instituição Igreja Católica fez duras críticas a esse movimento, inclusive expulsando padres e bispos que integravam o movimento da teologia da libertação. Agora vamos pensar um pouquinho. Em que consistia esse movimento, né? O que ele pregava? Basicamente, de forma resumida, a teologia da libertação defendia que era necessário colocar o evangelho em prática. O que significa isso? Bom, o evangelho diz que nós devemos amar o próximo, que nós devemos cuidar dos necessitados, que nós devemos... Então não basta, de acordo com esse grupo chamado Teologia da Libertação, eu falar isso, eu dizer que se deve ajudar o próximo, eu dizer que se deve. Não, é preciso pôr isso em prática. É por isso que a teologia da libertação questionou de modo severo a desigualdade social que era marcante e é marcante ainda na história aqui da América. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos uma parte da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, nessa reunião que foi realizada em Medellín, na Colômbia, no ano de 1968. Veja só isso. O verdadeiro desenvolvimento, que é, para cada um e para todos, a passagem de condições de vida menos humanas para condições mais humanas. O que seria essa condição de vida menos humanas, né? As carências materiais dos que são privados do mínimo vital, então do mínimo necessário para a vida, e as carências morais dos que são mutilados pelo egoísmo, o que também é menos humanas, né? As estruturas opressoras que provenham dos abusos da posse do poder, das explorações dos trabalhadores ou da injustiça das transações. O que é isso, então? É uma interpretação do catolicismo como combate à desigualdade. Perceba, é combate mesmo. Então não é simplesmente para você dizer que a desigualdade existe, é para que você lute contra ela, né? É uma série de movimentos de esquerda que se ligam ali à teologia da libertação. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, a partir desse movimento, uma série de denúncias em relação às atrocidades cometidas pela ditadura civil-militar. Nós temos também a criação da Pastoral da Terra e nós temos o apoio ao movimento dos trabalhadores rurais.
vou falar novamente algo que é muito importante. É um movimento de algumas pessoas que compunham o clero católico. Não é um movimento institucional, ou seja, não foi a Igreja Católica que organizou a Teologia da Libertação. Muito pelo contrário, foram algumas pessoas de diversos países que faziam parte da Igreja Católica que organizaram e realizaram essas ações. Inclusive, na época, esse movimento foi taxado de absurdo, foi excomungado pelo Papa João Paulo II e também pelo que depois se tornou o Papa Bento XVI. Note, aqui eu trouxe um fragmento da conferência de 1968. Não significa que esse movimento da Teologia da Libertação aconteceu somente nesse ano. É um marco da sua origem ali, ele se desenrolou no decorrer dos anos, ok? Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos as Mães da Praça de Maio, movimento de contestação aos atos criminosos da ditadura civil-militar argentina, que teve início no ano de 1977, quando nós temos mulheres, então essas mães, que se reuniram na frente do Palácio Presidencial da Argentina, daí o nome, né, da Praça de Maio, para protestar, para buscar os desaparecidos políticos. Perceba aí a existência das aspas, né? Por quê? Porque nós sabemos que desaparecidos mesmo era um ou outro naquela situação. Boa parte dessas pessoas estavam sendo torturadas e foram mortas com a tortura ou depois dessa tortura. Então, até hoje, essas mulheres em Buenos Aires se encontram. E hoje já tem as mães da Praça de Maio, as avós da Praça de Maio, procurando, então, essas pessoas que foram desaparecidas. Aí você pode estar pensando, mas como assim a avó? Você nem encontrou o filho, a filha que tinha desaparecido. Era muito comum no contexto de ditadura, não só aqui na Argentina, não só localizada em um país, que crianças, então mulheres que davam à luz, tinham o seu filho, a sua filha, retirados de si e levados pelos que faziam parte dessa ditadura civil-militar. E essas crianças acabavam sendo cuidadas por pessoas, justamente aquelas que tinham torturado a mãe. Então, é uma situação de extrema violência. Existem uma série de documentários que foram feitos depois que dizem respeito à história de pessoas que já adultas descobriram que as suas mães biológicas tinham sido torturadas e elas tinham sido retiradas, sequestradas por esses que ocupavam cargos importantes dentro da ditadura argentina, principalmente, e cuidados e como filhos por essas pessoas que eram os torturadores dos seus pais. Então perceba que é uma violência exacerbada mesmo. Vamos para a tela, por favor. E aqui eu trouxe uma imagem de um movimento que data de 1982, das Mães da Praça de Maio, em que nós temos aqui essa faixa, né, em que está escrito que apareçam com os 30 mil desaparecidos. Mães da Praça de Maio, 30 mil é muita gente desaparecida, né? E ali ao fundo nós temos uma outra faixa em que se lê onde estão as centenas de bebês nascidos em cativeiro, a voz da Praça de Maio. Isso que eu acabei de relatar, de mulheres que tiveram seus filhos sequestrados e nunca mais tiveram notícia deles. Então, essas crianças que foram criadas por outras pessoas, justamente aqueles que torturaram essas mães. Eu indico aqui que você assista um documentário que chama O Silêncio dos Outros, que trata da ditadura espanhola, mas que tem uma participação da Argentina muito grande, no sentido de que as ditaduras hoje são entendidas como atos contra a humanidade. Então, com relação à ditadura espanhola, para que você entenda um pouquinho o porquê dessa referência, crimes da ditadura espanhola estão sendo julgados por um tribunal internacional que teve início justamente com uma juíza da Argentina. É um documentário muito bem feito, muito bem produzido, que você consegue encontrar na internet e que trata desse tema, que é um tema tão sensível. Fechamos esse bloco.
desenvolvimento econômico. Significa que a nossa leitura agora vai se voltar mais para a questão de como se pensou sobre o desenvolvimento econômico das nações americanas nessa segunda metade do século XX. Nós veremos principalmente duas versões diferentes. Vamos para a tela, por favor. Começando aqui pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, cuja sigla é CEPAL. Desenvolvimento econômico, de acordo com essa comissão, se daria por meio da industrialização, ou seja, pela superação do modelo agrário exportador vivido em quase todo o continente. Essa comissão partia das teorias do Keynes. O Keynes era um defensor da intervenção do Estado na economia. Já dá para a gente deduzir que, nessa leitura da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a participação do Estado na economia é ponto central. Daí, inclusive, o nome que ela recebe, de desenvolvimentista. No Brasil, por exemplo, nós temos o JK sendo um atuante dessa política. No México, nós temos também o Díaz Ordaz, que também fez parte dessa política do desenvolvimentismo. Para eles, pense no governo JK no Brasil para ficar mais fácil a sua compreensão. Houve o quê? Um grande investimento em infraestrutura, houve uma grande questão de concessões dadas a grandes indústrias, então as indústrias automobilísticas que vieram para o Brasil naquele contexto, e um grande processo de urbanização. Dá para entender um pouco sobre o que significa a leitura econômica da CEPAL, que é: precisa-se industrializar os países para que esses países não tenham mais como base econômica esse modelo de produção agrícola para exportação. Para isso é preciso uma série de coisas, dentre elas, se criar a infraestrutura necessária para essa industrialização, para que isso atraia a atenção de grandes empresas. Começando com crescimento industrial, tendo a infraestrutura para isso, obviamente a consequência é um aumento da urbanização. Contudo, essa teoria, que se baseia no Estado intervindo na economia, esse desenvolvimentismo, tinha um ponto muito importante. E esse ponto nunca foi de fato concretizado. Vamos para a tela, por favor. Que ponto é este, então? É a questão da reforma agrária. Em nenhum país aqui da América, a partir da criação da CEPAL, se teve uma política efetiva de reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária, isso é algo também que quando você estiver em sala de aula, você verá que é polêmico. Você cita o nome reforma, já tem aluno brigando com você. Então já vá preparado, tá? Então, por exemplo, é importante citar a Constituição do Brasil, que diz o quê? Que a terra tem uma função social e que, portanto, ela deve ser produtiva. Desse modo, uma terra que é mantida improdutiva, de acordo com a lei que rege o Brasil, deve passar por um processo de reforma, de redistribuição, justamente para que ela se torne produtiva. Então, se valer da Constituição é algo que pode te ajudar em sala de aula. Por quê? Porque senão, inclusive, ao dizer isso, você pode ser taxado como socialista. Ao dizer que as terras devem passar por um processo de reforma agrária. Devem passar que tipo de terra? A terra que não é produtiva. Significa que o Joãozinho, se tiver ali o lote de terra e estiver produzindo, ninguém vai tirar a terra dele. Não é essa a questão. Okay? Então, é muito importante se valer do que rege esse país. Vamos para a tela, por favor. Uma outra questão também é nós pensarmos que a própria questão da modernização do campo, das relações de trabalho no campo, quando diz respeito a essa economia vista por essa comissão, ela sofreu vários embates, vários obstáculos que se chocavam com os interesses desses grupos, principalmente esses grupos detentores de grandes propriedades rurais. É importante também frisar que a reforma agrária, ela não vai tirar o seu lote de terra, a sua pequena propriedade. Visa o quê? A reforma agrária visa grandes propriedades de terra em que não há produção. Em que não há produção. Esse é o ponto principal. Se esse grande lote de terra é produtivo, acabou o problema. Então, daí não se tem direito de fazer nenhum tipo de reforma nessa terra. Além dessa leitura, há também a leitura
neoliberal. Vamos para a tela, por favor. O neoliberalismo vai dizer o seguinte, pense no nome, né? Neo é novo, liberalismo vem daquela teoria que data do século XVIII, lá do Smith. Neo por quê? Porque não dá para eu simplesmente pegar algo que foi criado lá no século XVIII e trazer aqui para o século XX e achar que é a mesma coisa, porque não é. É a mesma coisa que eu pegar ali o socialismo lá da Guerra Fria e utilizar hoje. Não dá, não cabe, não encaixa, ok? Então, neoliberalismo é outra coisa. Okay? O que é isso, então? É apresentado pelas instituições financeiras e econômicas dos Estados Unidos como a solução para a superação do atraso latino-americano. Lembre-se daquela discussão em outro momento em que eu falei para você sobre a ideia que se cria no século XIX e que se reproduz no século XX de que os latino-americanos, ou seja, nós somos imaturos politicamente e que, portanto, precisaríamos de alguém para dar aquele empurrãozinho para nosso desenvolvimento. Essa teoria neoliberal vai nesse sentido, que nós precisamos sair dessa questão de atraso econômico por meio de uma política que é o contrário da desenvolvimentista. Por quê? Porque prega esse livre mercado. O país em que mais teve essa atuação, mais teve, foi o Chile. O Chile passou por um extenso processo de privatização de empresas, de perda, de fim de serviços ofertados pelo Estado. Lembrando, inclusive, que o Chile é o único país da América cuja Constituição, até hoje, é a mesma criada na época da ditadura. Então, a Constituição criada pelo Pinochet é a mesma que vigora no Chile até hoje. Mas há uma Assembleia Constituinte formada agora no Chile, que inclusive é muito legal, que foi resultado de uma série de manifestações, principalmente do povo Mapuche, que é o povo indígena majoritário no Chile, que fez com que os indígenas tivessem cadeira nessa Assembleia Constituinte. Ok? Vamos para a tela, por favor. O que nós temos aqui são vários governos neoliberais na América, por exemplo, do Menem na Argentina, do Fujimori no Peru, do Gortari no México e do FHC aqui no Brasil. Perceba, faltou aqui uma divisão, né? Perceba que os anos, significa que os anos 90, né, mais ou menos aqui na América, é marcante essa presença de governos neoliberais. Nos anos 2000, há uma nova virada. Fechamos esse bloco. Vimos desenvolvimentista, vimos neoliberalismo, mencionei aqui a questão do Chile. Agora vamos pegar um caso para entender um pouco sobre esse governo neoliberal que é marcante na América como um todo no finalzinho do século XX. Então, ali na década de 1990. Vamos para a tela, por favor. Na Argentina, nós temos o governo de Menem, que governou o país entre os anos de 1989 e 1999. O que aconteceu no governo dele? A privatização de mais de 50 empresas estatais. De que ramos? Bom, abrangia ali o ramo da telefonia, o ramo da energia, o ramo do petróleo, dentre outros, ok? Com isso, o preço desses serviços parou de ser regulado pelo Estado. Isso é algo que a gente está vivendo muito, né, no Brasil atualmente. Ali, com o governo Menem, teve um rigoroso controle de emissão de papel moeda, em que se baseou na paridade peso, que é a moeda argentina, dólar, ok? Com isso, o Menem conseguiu temporariamente controlar a inflação. Contudo, na década de 90, houve um aumento absurdo do desemprego na Argentina. O desemprego no país mais que dobrou em uma década, em 10 anos. Além disso, a dívida externa da Argentina, que no começo dos anos 90 era de 4 bilhões, passou no final dos anos 90 para 146 bilhões. 4 bilhões para 146 bilhões é muita diferença. O desemprego dobrar em 10 anos é assustador. Ou seja, as medidas do Menem tiveram um efeito rápido, porém temporário.
E logo depois houve uma série de problemas que fizeram com que a situação piorasse ainda mais. Tanto é que o fim do governo Menem é marcado por uma série de protestos populares, de pessoas nas ruas contrárias a isso que era marcante, a vida que eles estavam tendo na Argentina naquele contexto. E, inclusive, daí, a Argentina acabou por declarar moratória, que é quando o país assume que não é capaz, que não tem condições de pagar a sua dívida externa. Veja, de modo geral, nós temos nos anos 90 uma presença do neoliberalismo na América como um todo. Nos anos 2000, começa a se ter uma outra vertente, que é justamente de uma presença mais marcante do Estado na economia. Vamos para a tela, então? O que nós temos é, anos 2000, um crescimento da oposição a esse governo, a esses governos, melhor dizendo, né, neoliberais. Peguei aqui o caso do Hugo Chávez, porque ele é um caso emblemático no contexto de América, né? Ele que foi eleito no ano de 1998 e governou ali entre os anos de 1999 e 2013, assumindo o poder e defendendo algo que ele chamou de socialismo do século XXI. Ele dizia que estava fazendo, né, a revolução bolivariana. Pense comigo. O Simão Bolívar é um dos símbolos americanos de luta anti-imperialista. O Simão Bolívar era aquele líder lá da época da independência das nações americanas que defendia que após a independência deveria se formar um único país na América imenso, muito poderoso, cuja ideia não deu certo, né? Houve essa fragmentação. O que é essa ideia, né? Revolução bolivariana, anti-imperialista, ou seja, é exatamente o contrário do neoliberalismo. Então você pega aqui o neoliberalismo, o que Hugo Chávez defendia era o oposto, ok? E ele, contrário a isso que nós agora temos um conhecimento não, porque não é propriamente um conhecimento. Já ouvimos falar com mais frequência dos Chicago Boys. Então essa corrente de economistas de Chicago, que eram os defensores assíduos do neoliberalismo. Inclusive, foi com base nesse Chicago Boys que teve essa série de privatizações no Chile na década de 90 também. Ok? Vamos lá para a tela, por favor. O que marcou, então, a Venezuela durante o governo do Hugo Chávez? Pontos positivos e pontos negativos, como quase sempre é, né? Então, houve um crescimento econômico, mas o Hugo Chávez, por exemplo, queria que a economia da Venezuela deixasse de depender tanto da questão do petróleo, e isso não aconteceu. Houve uma melhora na qualidade de vida, mas a desigualdade continuou grande. Houve uma concentração de poderes no poder executivo, ou seja, nas mãos dele mesmo, né? Inclusive porque ele fez mudanças na Constituição para que ele pudesse, inclusive, se reeleger, né? Permanecer no poder. Tanto é, pense comigo, que ele ficou no poder entre 99 e 2013. E ele recebeu uma forte oposição dos Estados Unidos durante todo o tempo em que governou. Inclusive, na época, o George Bush dizia que a Venezuela, sob o regime de Hugo Chávez, fazia parte do que ele chamava de eixo do mal. Então se tem toda uma oposição severa mesmo ao Hugo Chávez e a forma como ele governava a Venezuela. Na época em que ele morreu, uma série de charges foram feitas. Talvez vocês se lembrem que se tinha ali um urubu imenso, né, do lado, né, do hospital da maca em que Hugo Chávez estava ali nas últimas, né, quase morrendo, e esse urubu com alguns símbolos dos Estados Unidos com um reloginho na mão, contando os minutos para que ele morresse. Eu trouxe uma imagem, vamos para a tela, por favor. Nessa imagem nós temos aqui o Hugo Chávez em reunião com o ex-presidente russo. Ele que governou a Rússia entre 2008 e 2012. Por que eu trouxe essa imagem? Porque nós temos Hugo Chávez, o presidente da Rússia, as bandeiras, e quero que você olhe aqui, na verdade. Quem é esse ali do fundo desse quadro, que é o centro da imagem? É justamente o Bolívar, o Simão Bolívar. Então perceba que essa revolução bolivariana, esse avesso do neoliberalismo, é tão gritante no governo de Hugo Chávez que ele, inclusive, para uma foto em reunião diplomática, tem
de fundo o Bolívar. Fechamos esse bloco. Ditaduras. Perceba que nós falamos em ditaduras várias vezes nessa aula de hoje. Agora vamos pensar em uma situação de sala de aula. Vamos lá então, por favor? Apresentando a SP. Imagine que você, ao começar a abordar as ditaduras latino-americanas, é interpelado a todo momento. Então você é questionado, né? Alguns estudantes se queixam do uso do termo ditadura, enquanto outros questionam o próprio sistema democrático em detrimento do que alguns familiares diziam sobre os bons tempos da ditadura. Como você lidaria com esse tipo de questionamento? Veja só. É muito comum nós nos depararmos com situações como essa em sala de aula, e não só em sala de aula, em vida em sociedade como um todo. Principalmente nos últimos anos, não só no Brasil, como para outros lugares. Há uma série de produções, de pesquisas, de artigos científicos que tratam dessa temática, que são muito legais. Então, livros de História da América, que são organizados em capítulos que trazem a questão das ditaduras em cada país em específico, que são maravilhosos. É importante nós fazermos o nosso aluno, a nossa aluna entender que essa ideia de que os tempos bons da ditadura foi uma construção proposital daquela época. Por exemplo, na história do Brasil, há a ideia de milagre econômico que teria acontecido durante a ditadura. Contudo, nos anos de ditadura no Brasil, houve o quê? Houve aumento do desemprego, houve aumento da dívida externa, houve aumento da inflação, para falar só de questões de economia, porque se fala em milagre econômico, ok? Eu nem estou falando sobre questão de repressão, tortura, fim da oposição, censura e assim por diante. Só para quebrar, para desconstruir essa ideia de milagre econômico. Não houve um milagre econômico. Houve aumento de desigualdade econômica, desigualdade social, houve aumento de desemprego, de inflação, de dívida externa. Então, foi tudo o contrário de coisa boa, foi tudo o contrário de milagre. Eu trouxe alguns exemplos que você poderia trabalhar em sala de aula. Vamos lá para a tela, então, por favor? O primeiro, então, trabalhar com a censura. Por exemplo, levando para a sala de aula jornais da época que não podiam falar sobre os atos da ditadura. Então, era comum, inclusive, que os jornalistas se manifestassem depois, né, já no decorrer das ditaduras, colocando ali no meio da reportagem receita de bolo, uma foto que não tinha nada a ver com nada, justamente para deixar claro que eles não tinham podido falar sobre o que eles queriam, ok? Então, trabalhar com a censura é interessante. É muito comum se falar assim, mas hoje que tem corrupção, veja só cada escândalo de corrupção que acontece. Hoje tem corrupção. Na ditadura também tinha. A diferença é que hoje se pode falar sobre isso, e por isso nós ficamos sabendo. Na época da ditadura, por conta da censura, não se podia falar sobre isso. Então, você cria uma ideia de que não existia. Não é que não existia, é que não virava reportagem, é que não era dito sobre. Vamos lá para a tela, por favor. Segundo, a proibição das oposições. Então, qualquer coisa, qualquer pessoa que fosse contrária àquilo seria punido. E, inclusive, é comum também se ter o discurso de que, mas só bandido que era perseguido. Lembre do que eu trouxe para você hoje, das mães da Praça de Maio, lutando até hoje para saberem o que aconteceu com os seus filhos, o que aconteceu com os seus netos, o que aconteceu com essas pessoas que foram torturadas, que foram desaparecidos políticos. Então, é um exemplo que você pode se valer também em sala de aula. Vamos para a tela, por favor. Seguindo o aumento da concentração de renda, ou seja, se tem cada vez mais um aumento da desigualdade social. A corrupção, que, como eu disse, não virava assunto de jornais, então, por conta da censura, inclusive para que não aumentasse a oposição. Perceba que um assunto, é tudo imbricado, é um grande ciclo, né? Então, você não permite que fale sobre a ditadura, com isso você visa
enfraquecer a oposição, você não permite que se fala sobre a corrupção, com isso você tem inclusive um aumento de problema econômico, para além das outras questões que são tão ou mais importantes, incluindo ali a questão do aumento da dívida externa. O exemplo que eu dei no Brasil, por exemplo, se falar em milagre econômico, mas o que aconteceu foi um absurdo econômico e não um milagre econômico. Resolvendo, então, quando os alunos repetem a retórica ditatorial, ao dizer, por exemplo, que só foram perseguidos aqueles que queriam implementar o comunismo, casos como o das mães das praças de maio são ótimos exemplos para reavaliar as ações de terrorismo do Estado e seu suposto caráter reativo. O que é isso? Como se o Estado somente estivesse agindo para reagir em relação àqueles que protestaram, como se ação e reação. Então foi feito isso e eu preciso reagir. Não. O caso das mães da Praça de Maio é simbólico, é emblemático e é importante, né? E é muito válido porque você use numa situação como essa. Fechamos esse bloco. A nossa interação agora parte de uma afirmação do Boaventura de Sousa Santos, que é um sociólogo de extrema importância, sociólogo espanhol de extrema importância. Vamos para a tela, então. Boaventura de Sousa Santos afirma que podemos estar adentrando em uma sociedade politicamente democrática e socialmente fascista. O que isso significa?
Eu vou dar 2 exemplos de acordo com discussões que nós já tivemos. Uma delas, o fragmento do discurso do Trump quando ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. É uma democracia, ele era candidato, teve uma eleição, ele foi eleito, portanto, como o Boaventura diz, politicamente democrático, mas um discurso absurdamente xenofóbico, aversão ao mexicano, no caso desse discurso em específico, associando o mexicano a todo tipo de crime das piores espécies que poderiam acontecer. O outro exemplo, a questão da segregação. Lembre-se, por exemplo, quando eu disse sobre o assassinato do George Floyd no ano de 2020. Então, ocorreu durante uma democracia, mas um assassinato e que é um caso, não o único caso, que tem a ver com essa questão desse racismo institucionalizado nos Estados Unidos. Não somente lá, mas no exemplo que eu estou dando lá. Então nós temos o quê? Democracias no sentido político, no sentido social, esse fascismo presente, de acordo com essa análise do Boaventura. Ok? Fechamos esse bloco. Para fechar essa aula, vamos lá para a tela então, nós começamos por falar sobre a Guerra Fria e essa polarização. Lembre ali daquela bandeira que tinha metade da bandeira dos Estados Unidos, metade da União Soviética, e essa polarização que marcou esse momento da história no pós-Segunda Guerra Mundial e que acabou, né? O período da Guerra Fria acaba ali em 1990 com a dissolução da União Soviética, o marco simbólico do Muro de Berlim, que ocorre no ano de 1989. Contudo, hoje muitas vezes se usa esse discurso polarizado, né? Como se o capitalismo e o socialismo fossem marcantes na nossa realidade atual. Lembrando, não, a União Soviética acabou em 1990, essa divisão, esse mundo bipolar não é mais presente na nossa realidade. Existem um ou outro países que têm essa presença do governo socialista, mas é uma realidade muito diminuta. A luta pela conquista de direitos e manutenção desses direitos, quando falamos ali sobre a Rosa Parks e o seu ato de extrema coragem, né, em 1955, de se recusar em levantar do seu banco no ônibus e ceder o lugar para aquela pessoa branca que estava entrando. E o fato de ter sido presa e ter desencadeado uma série de movimentos sociais liderados pelo Luther King. Inclusive, trabalhamos com um fragmento do histórico, do belíssimo discurso do Luther King, em que ele ressalta que há 100 anos, quando ele disse, né, a escravidão foi abolida aqui, mas até hoje os negros seguem não sendo livres. Então, a importância mesmo desse discurso naquele contexto e a importância que ainda tem até hoje, haja vista essa segregação que continua existindo nesse país, não somente ali, mas particularmente de modo assim gritante nesse país. Aqui no Brasil, esse mito da democracia racial faz com que a gente, às vezes, tenha dificuldades em nos assumirmos enquanto um país que também tem um racismo muito presente. Nos Estados Unidos, ele é mais evidente, ele é mais visível nessa leitura que eu estou dizendo, de mito de democracia racial, ok? Vamos para a tela novamente. Por último, eu coloco aqui esse questionamento, né? Democracias? Então, pensando nessa questão colocada pelo Boaventura na nossa interação, em que ele diz, né, é possível que a gente esteja entrando em um momento em que, no aspecto político, nós temos democracia, mas que num aspecto de vida social, nós temos um fascismo presente. Pense ali na série de retrocessos que estão acontecendo agora, em países como um todo. E na necessidade, vamos lá para a tela para ver uma coisinha, vamos lá, conquista pelos direitos e, note aqui, ó, manutenção desses direitos, ou seja, é muito difícil para que nós tenhamos direitos conquistados. É uma tristeza quando eles se esvaem. Então, a luta pela sua conquista e que para eles continuem existindo, justamente para que nós não tenhamos retrocessos tão óbvios, tão vivíveis, né? tão presentes na nossa vida, no dia a dia, como tem acontecido na América como um todo, ok?
Eu espero que você tenha gostado da nossa disciplina, que tenha ficado curioso, que tenha ficado com mais vontade de ler a respeito disso. Como disse logo no começo das aulas, eu tenho um carinho especial pela disciplina de História da América. Gosto muito e é muito complexo e é muito necessário que você leia mais, né? Procure essas referências que são aqui mencionadas, justamente para desenvolver mais profundamente esse conhecimento. Gostei muito das aulas, espero que você tenha gostado também, espero que a gente se encontre num futuro próximo. Tchau, tchau.